Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e vamos para a melhor aula, vamos aprender muito, vamos conversar sobre mundo atual, sobre a história recente do mundo e, mais especificamente, você é o convidado para nós falarmos sobre o Irã, conflitos e tensões no Irã. Calma, a gente já conversa sobre onde se localiza o Irã, onde fica, qual é essa história recente. Então, para essa aula nós vamos compreender os impactos da globalização e do mundo, de movimentos anti-ocidentais, principalmente no caso do Irã, sobre este país da Ásia, da região do chamado Oriente Médio. Então, lápis, caderno, caneta, anote as informações importantes dessa aula. Vão ter muitos nomes diferentes, muitas datas aí, contextos para você se localizar. Então, tenha o caderno à mão, anote essas informações, vai ser importante. Combinado, bebê? Então, para a gente começar, nós temos aí duas questões básicas para falarmos de Irã. Primeira, onde fica localizado o Irã? Segunda questão, qual a religião predominante do Irã? Você sabe, então, essas duas questões? Onde se localiza e qual a religião predominante? E para te situar um pouco melhor, está aqui a bandeira do Irã. Então, a bandeira deste país. Respondendo então a primeira das questões, onde se localiza o Irã, está aqui o mapa da Ásia para você, e eu circulei para você o Irã. Este país fica na região do chamado Oriente Médio, dentro da Ásia. E é um país de maioria muçulmana xiita, que é uma subdivisão dentro da religião islâmica. Os xiitas são maioria dentro do Irã. E isso faz uma diferença na história, na política, na cultura local, como nós vamos ver um pouquinho nessa aula. Então, vem com a gente para a gente conversar sobre Irã e esses conflitos e tensões nessa região do mundo. Para a gente começar, então, tem uma outra imagem aqui muito importante para você, que mostra um protesto em 1978, em Teherã, capital do Irã, um protesto contra a monarquia, que acabou instituindo no país uma república islâmica. Você vai entender como isso aconteceu nessa aula. Então, em 1979, aconteceu a Revolução Islâmica no Irã. O país passou a ser um estado teocrático. Teocrático. Você já ouviu falar nessa expressão? Estado teocrático, governo teocrático. Para te ajudar, você vai buscar as raízes das palavras. Tel vem de Theos, Deus, e crático aí vem de kratos, de poder. Então, um governo teocrático tem muito a ver com um governo alinhado a questões religiosas. Preceitos religiosos dominam a vida política e social de um país. Isso é uma teocracia que em 1979 o Irã passou por isso. Ainda, uma manchete aqui recente de jornal dizendo que Estados Unidos e Irã entenda quem é quem nessa crise. Tensão entre os dois países teve escalada com a morte do general Qassem Soleimani, que era o segundo homem mais importante do Irã após bombardeio ordenado por Trump dos Estados Unidos. Estados Unidos e Irã são países rivais atualmente. Sim, essas rivalidades, elas relembram lá o final dos anos 1970, a década de 1970. E você vai entender um pouco melhor, então, como essa revolução islâmica, toda essa mudança de governo, tem a ver também aí com essas rivalidades atuais entre Estados Unidos e Irã. Vamos falar sobre esses conflitos e tensões na região. Para a gente começar a história, para você entender o Irã e as transformações que aconteceram no Irã nas últimas décadas, a gente começa falando sobre este homem que está à direita da sua tela, o Shah, o rei, o monarca, Reza Pahlavi. Desde a Segunda Guerra Mundial, ele governava o Irã. Reza Pahlavi. E ele era apoiado no seu governo pelos Estados Unidos e colocava uma ditadura no país. Então, uma ditadura com o apoio dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, lá da década de 1940. Então, ele governava como um rei, o título de Shah, Reza
Pahlavi. Então, ele governava como um rei. Anos depois, já nos anos 60 e 70, para diminuir as críticas que haviam contra seu governo, Reza Pahlavi promoveu algumas reformas no país, porém, continuou prendendo os opositores e impondo costumes ocidentais. Costumes esses que eram rejeitados pela maioria muçulmana do país. Então, uma das principais críticas, havia uma tentativa de ocidentalização do Irã, exatamente pela influência dos Estados Unidos, hábitos ocidentais no país, de maioria muçulmana que rejeitava estes hábitos, além dos problemas de uma ditadura imposta pelo governante, pelo Reza Pahlavi. Então, essa ditadura, corrupção e a imposição desses hábitos ocidentais levaram a uma explosão de manifestações populares aí pela maioria muçulmana, contrários a esses três problemas: ditadura, corrupção e costumes ocidentais no país. Como desdobramento dessas manifestações, no início de 1979, a maioria muçulmana saiu às ruas contra o governante, o Reza Pahlavi, que teve que fugir do país. E aí, logo após isso, 2 semanas depois, o líder religioso muçulmano Ruhollah Khomeini, que está na foto do lado direito da sua tela, o Khomeini, que vivia exilado na França, retornou para o Irã e proclamou uma república islâmica. Então, um país, uma república, com preceitos islâmicos na forma de governar. E liderada, então, pelo líder muçulmano Khomeini. Então, a Revolução Islâmica no Irã. Para a gente acertar aí esse iniciozinho da aula, um exercício para a gente conversar. Leia esse texto comigo. O reinado do Shah Reza Pahlavi foi uma monarquia totalitária que possuía 2 características fundamentais. A primeira era a opressão violenta a qualquer tipo de oposição ao governo. A segunda característica era o projeto acelerado de desenvolvimento econômico, seguindo o modelo ocidental. Dentro da Guerra Fria, lembre-se da disputa, a Guerra Fria, que dominou aí boa parte do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Qual era a posição adotada pelo Irã, pelo governo de Reza Pahlavi? Que posição ele tinha dentro da Guerra Fria? Responde aí. Questão tranquila dentro da Guerra Fria. Estados Unidos ou União Soviética, os países aí escolhendo um lado aí, um grupo para se aliar. O Irã ficou ao lado dos Estados Unidos em oposição à União Soviética. Então, o Irã ao lado dos Estados Unidos
e o Shah Reza Pahlavi, com o apoio dos Estados Unidos, impôs uma ditadura aí que colocou, entre outras características, uma ocidentalização dos costumes, a influência dos Estados Unidos nos costumes do Irã, e que levou a essa revolta popular, além da ditadura, além da corrupção, que transformou o país, então, numa república islâmica após aí a liderança desse movimento islâmico aí do Khomeini. Então você tem o Irã aliado dos Estados Unidos. O Ayatollah Khomeini, Ayatollah é o título de um líder religioso muçulmano. O Ayatollah Khomeini impôs um Estado teocrático, anti-ocidental e radicalmente contrário aos Estados Unidos. Aí uma informação super importante para você anotar sobre essa República Islâmica, essa Revolução Islâmica no Irã. Essas características. De novo, um governo teocrático, portanto com preceitos religiosos liderando o governo, um governo anti-ocidental, contrário aos costumes ocidentais e ainda radicalmente contrário aos Estados Unidos. Esse foi o governo imposto no Irã a partir de 1979. O governo do Ayatollah Khomeini baseava-se na Sharia. Sharia é a lei islâmica que estabelecia normas para a vida social e estabelecia as punições para os diversos crimes. Então, um governo baseado em preceitos religiosos, a chamada Sharia. Portanto, as punições a questões civis da sociedade eram baseadas em preceitos religiosos. Exercícios aqui pra gente. O Ayatollah Khomeini, que você vê em destaque na imagem aqui cumprimentando populares, ele implantou um Estado teocrático no Irã. Atenção para a frase. O Ayatollah Khomeini implantou um Estado teocrático no Irã. Pesquise o significado dessas palavras e coloque aí o que significa tudo isso.
o Ayatollah Khomeini impôs um Estado teocrático no Irã. Conseguiu pesquisar o significado dessas palavras? Ayatollah e Estado teocrático, principalmente. Então, para a gente conversar sobre isso, Ayatollah é o líder muçulmano tido como intérprete da vontade divina. Esse título é dado para os altos representantes do clero xiita. Dentro da subdivisão do islamismo aí entre os xiitas, você tem o Ayatollah, que é esse intérprete da vontade de Deus para os homens. E Estado teocrático é um país em que a vida política e social está subordinado a normas religiosas. Então, Estado teocrático, um governo liderado por preceitos religiosos. As mulheres, por exemplo, foram obrigadas a usar o véu, não podiam estudar e foram proibidas de usar maquiagem e pintar as unhas no Irã. Preceitos religiosos, então, o uso obrigatório do véu e essa maior limitação da liberdade das mulheres no Irã passou a acontecer após essa Revolução Islâmica de 1979. Então, você tem aí um líder religioso governando politicamente o Irã. A partir disso, com essa Revolução Iraniana, ganhou força aí na região o fundamentalismo islâmico. Então, preceitos religiosos fundamentalistas radicais dentro do islamismo ganharam força a partir do governo do Irã. O medo de que revoluções fundamentalistas se espalhassem pela região, principalmente do Oriente Médio, e fizesse com que os Estados Unidos perdessem a sua influência, fez com que o governo dos Estados Unidos apoiasse a ditadura de Saddam Hussein no Iraque. Saddam Hussein em destaque aqui na imagem do lado esquerdo. E o Iraque, que é um país de maioria sunita, então, apoiado pelos Estados Unidos, acabou declarando guerra ao Irã. Então, uma tentativa dos Estados Unidos de interferir na região para tirar o poder de Khomeini do Irã e evitar o crescimento desses governos fundamentalistas islâmicos. Então, apoiaram o Iraque e aí começou uma guerra Irã-Iraque. Como foi essa guerra? O motivo do conflito foi uma disputa de territórios na região, claro, associado aos interesses de Saddam Hussein de enfraquecer o governo xiita do Irã. Então, há uma divisão interna dentro do islamismo entre sunitas e xiitas. O Irã, liderado por Khomeini, um governo xiita, Saddam Hussein, o Iraque, liderado por Saddam Hussein, de maioria sunita. Então, essa disputa de territórios, de prevalência de poder, levou à guerra Irã-Iraque. Os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein na tentativa de evitar aí um aumento do fundamentalismo religioso na região. Foi uma guerra muito violenta, marcada pelo uso de gases venenosos que principalmente vitimou a população civil. Guerra essa que só chegou ao fim em 1988. Como a grande maioria das guerras, vitimou a população civil principalmente. Uma guerra muito violenta na região. Essa disputa entre Irã e Iraque. Aliás, você tem até uma imagem na sua tela mais para o lado direito que mostra um pouco dessa violência, o disparo aí de canhões aí que atingiu muito gravemente a população civil. Como está o Iraque atualmente? Nas duas últimas décadas, então, do início do século XXI, a economia iraniana tem crescido. O Irã tem crescido economicamente e se consolidou como uma importante liderança do Oriente Médio. É um país que lidera a região aí, tão marcada por outros governos teocráticos. Externamente, porém, sofre uma forte oposição que é liderada pelos Estados Unidos e por Israel, grande parceiro dos Estados Unidos na região, que impôs aí duras sanções econômicas, dificuldades econômicas para o Irã, exatamente decorrente dessa questão da disputa entre Estados Unidos e Irã, dessa grande rivalidade. A principal acusação é de que o Irã desenvolve ou abrigaria ou desenvolveria armas nucleares, seria o principal motivo dessas sanções econômicas ao país, lideradas aí essas sanções principalmente por Estados Unidos e Israel. Exercício para a gente, então, observe bem essas duas imagens que eu vou deixar na tua tela por um tempo. Do lado esquerdo, modelos iranianas do Irã na década de 1970,
antes da Revolução Iraniana de 1979, e a imagem à direita é da Copa do Mundo de Futsal Feminino, disputada em 2018 na Rússia, onde você vê a seleção iraniana de futsal em quadra. Observe bem essas duas imagens, compare elas e os seus respectivos contextos aí, o que você pode observar de diferença e a explicação para essa diferença. Então você pode observar aqui diferenças, principalmente quanto à vestimenta destas mulheres. Na imagem mais à esquerda, você tem clara influência aí de roupas ocidentais, de costumes ocidentais no Irã, governado então por Reza Pahlavi, com o apoio dos Estados Unidos. Então aqui a imagem dos anos 70. A imagem de 2018, você percebe aí mulheres com o corpo mais coberto, resultado da influência, da imposição de um rigor maior à vestimenta das mulheres, causado aí a partir da Revolução de 1979, que recusou a influência do Ocidente no Irã. Então você observa aí, antes da Revolução Islâmica de 1979, hábitos mais ocidentais. Depois da Revolução Islâmica de 1979, um maior rigor quanto à vestimenta das mulheres no Irã. Ainda, como está esse Irã atualmente? O Ayatollah Khomeini, líder da Revolução Islâmica de 1979, ele morreu em 1989 e foi substituído por Ali Khamenei como o líder supremo deste governo teocrático do Irã. Então você tem aqui o Ali Khamenei. Atualmente, Ebrahim Raisi, que está na imagem do seu lado direito, é o presidente eleito desde 2021. Então você tem ainda um governo teocrático que permanece liderando o Irã. Então o Irã ainda permanece como um governo teocrático. O que você aprendeu nessa nossa aula? Você viu que a Revolução Islâmica de 1979 levou à queda do governo ditatorial de Reza Pahlavi, que era apoiado pelos Estados Unidos, e a implantação de um governo teocrático no Irã. Você viu ainda que por disputa de influência na região do Oriente Médio, houve uma guerra, um conflito entre Irã e Iraque. E ainda, a Revolução Iraniana de 1979 contribuiu para o crescimento do fundamentalismo religioso na região do Oriente Médio. Você observou então aí os conflitos e tensões neste mundo atual, principalmente focado no Irã nessa aula. E é isso, crianças, nós ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você.
Tchau, povo!